Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja bem com vocês e com a família também. Hoje, aqui no Cozinhando com a Sol, a tia Sol vai ensinar a vocês fazer um pãozinho caseiro, gente, simples, que tanto serve para vocês fazerem para consumirem em casa ou fazerem para vender, tá bom? Nós vamos iniciar aqui a nossa receitinha colocando nessa bacia 2 copos de farinha de trigo. Gente, esse copo é de 240 ml. Tu tanto pode utilizar o copo de 240 ml ou uma xícara, tá bom? Acrescentado, vamos dar uma espalhadinha com a colher. Ó, gente, deixa eu mostrar para vocês. Vamos colocar um envelope de fermento para pão. Se na tua região tiver essa marca aqui, eu aconselho, essa marca é muito boa de fermento para pão. Aqui no sul existe essa marca aqui e é bem utilizada para gente fazer pão caseiro. Mas se não tiver, use um de boa qualidade aí da sua região. Pessoal, essa receita que eu estou passando para vocês, esse pãozinho, da maneira que eu vou passar para vocês, vocês sigam todas as dicas que eu vou passar durante o vídeo. Te garanto que no inverno esse pão não tem dificuldade para crescer, tá bom? Aqui nós vamos dar uma espalhadinha e vamos chegar com 2 colheres de sopa cheia de açúcar. Assim, ó. 1, 2. Mexemos, vamos colocar um copo de 240 ml de água morna. Aqui não pode ser água quente, ele vai queimar o teu fermento, não vai crescer o pão. Não pode ser água fria também, tem que ser aquela temperatura morninha, tá? Mamadeira de criança, teste aí no dedinho. Coloca aqui. E nós estamos fazendo tipo uma esponja, pessoal. Porque nós vamos misturar aqui, ó. E vamos deixar ativar esse fermento para o nosso pão. Isso aqui é um pré-teste para ver se o fermento está ativo. É sempre importante fazer, ainda mais quando tu não conhece o fermento, tá? A primeira vez que tu tá comprando a marca do fermento, é bom fazer, tu não tem muita intimidade com o fermento, é bom fazer essa esponja antes e deixar crescer aqui para ver se ele está ativo. Depois de 20 minutinhos, pessoal, nós vamos dar uma olhada aqui no nosso fermento, na nossa esponja. Olha, gente, como explodiu, como cresceu e como está ótimo o nosso fermento. Se tu seguir esse passo aí, não vai dar errado. Até no inverno, esse pãozinho que a gente está fazendo aqui vai crescer. Nós vamos acrescentar neste momento agora, porque nós vamos começar a fazer o nosso pãozinho a partir da esponja que a gente fez no início do vídeo. Vamos colocar 2 ovos inteiros, clara e gema. Vamos colocar um copo de 240 ml de leite. O leite não pode estar gelado, nem os ovos, tá bom, gente? Nós vamos colocar juntamente a esses ingredientes 4 colheres de sopa de açúcar. Assim, uma. Se tu gosta do pão um pouquinho mais salgadinho, não precisa acrescentar essas 4 colheres de açúcar. Nós vamos acrescentar uma colherzinha de café rasa de sal e nós vamos mexer. Mexemos muito bem. Nós mexemos um pouquinho e vamos acrescentar 2 colheres de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. Essa manteiga, essa margarina não pode estar gelada. Depois de colocada a nossa margarina, nós vamos chegar com o nosso azeite. Vamos colocar 3 colheres de sopa de óleo. Eu estou utilizando o óleo de soja, mas tu pode utilizar o óleo de tua preferência.
Vamos misturar aqui com uma colher. Colocamos mais 2 copos de 240 ml de farinha de trigo. Segundo copo. Até agora, gente, nós utilizamos 4 copos de farinha de trigo. Esses copos medem 240 ml. Misturamos muito bem. Aqui a gente percebe, pessoal, que ainda dá para mexer com a colher, ó, e ficar batendo, tá? Eu bati por alguns minutinhos até se misturar muito bem a farinha aqui. E vou chegar neste momento com 2 xícaras, tá? Totalizando até o momento 6 copos de farinha de trigo. Eu falei xícara, mas também pode ser a xícara, como eu mencionei para vocês no início do vídeo. Então, até agora, 6 copos ou xícaras de farinha de trigo. O momento que eu sentir que a gente não pode mais, não consegue mais mexer com a colher, a gente vai trabalhar com as mãos. Gente, aqui já ficou pesado pra gente trabalhar. Nós vamos distribuir lá na mesa pra gente trabalhar na mesa e colocarmos mais farinha. Até agora a gente utilizou 6 copos de farinha. Então, eu vou medir certinho e vou dizer pra vocês a quantidade de farinha que a gente vai utilizar. Vamos lá. Bom, aqui na bancada nós vamos distribuir um pouquinho de farinha. Eu peguei 1 copo de farinha e eu vou utilizando aos poucos. Como eu disse para vocês, eu vou dizer daqui a pouquinho a quantidade que a gente vai utilizar mais de farinha de trigo, tá? Se tiver grudando na mão a massa, nesse momento aqui, gente, nós colocamos um pouquinho mais de farinha. Vá trabalhando a massa dessa forma aqui. E se tu sentir que grudou um pouquinho nos dedos, tu coloca um pouquinho mais de farinha de trigo. Se tu tiver cilindro, tu pode utilizar, tá? Eu vou utilizar um rolo pra gente dividir essa massa em 2 partes. A gente vai utilizar o rolo para amassar, modelar esses pães. Gente, agora nós vamos dividir essa massa para 2 pães, tá bom? Cada pão vai pesar em torno de 930 gramas. Se tu quiser fazer 3, vai pesar em torno de 600 gramas, um pouquinho mais. 2 partes, 2 pães. Uma eu vou reservar, vou modelar uma que vai servir de exemplo para a outra, tá bom, gente? Tu vai esticando assim com o rolo. Se precisar, tu polvilha um pouquinho de farinha, se tu sentir que a massa grudou no rolo. Aqui a gente vira, polvilha um pouquinho de farinha em cima dela e passa o rolo. Aqui passei o rolo várias vezes, gente. Fica a critério de vocês quantas vezes vocês vão passar no cilindro e também passar o rolo. Aqui eu só vou enrolando, gente, e dando uma apertadinha e uma enroladinha dessa maneira, para modelar eles. Já bem apertadinho, nós vamos girar aqui. Vamos pegar a nossa forma. Nós vamos utilizar 2 formas assim, quadradinhas. O tamanho vai estar na descrição. Vamos pegar o nosso pão e vamos colocar na forma. E assim a gente vai fazer com o outro também. Esse pão é muito simples. Já mostro o resultado para vocês. Pessoal, aqui está o nosso pão. Já prontinho, nós vamos tampar com paninho de prato e vamos levar para crescer. Assim que tu sentir que cresceu e eu ver que cresceu os meus aqui, eu vou trazer para vocês, mostrar e levarmos para assar. Logo voltarei com o resultado, tá bom, gente? Até logo mais! Voltamos aqui com os nossos pães. Gente, não levou nem meia hora. Ó, tá estourando o pão, já tá rasgando de tanto que cresceu. Nós vamos levar para o nosso forno, que já está pré-aquecido. Faz 5 minutinhos que eu liguei ele, o mesmo vocês façam aí. Nós vamos assar esse pão de 180 a 200 graus, em torno de 35 minutinhos a 40 minutos, mas isso vai depender do forno. Pessoal, acho que eu não mencionei o total de farinha que a gente utilizou nesse pão.
foi 6 copos e meio, mas isso vai depender do tempo aí na região de vocês. Como eu falei durante o vídeo, tem épocas que a farinha absorve mais umidade ou menos umidade. Daí vocês têm que sentir no amassar o pão, tá bom? Vamos levar para assar. Daqui a pouquinho eu trago o resultado para vocês, para a gente cortar esse pão e tomar aquele cafezinho, meus amores. Até logo mais! Então, gente, aqui está o nosso pãozinho, já assou, ficou enorme, gente. Ficou uma lindeza. Se tu quiser aqui, tu pode passar uma margarina derretida para dar um brilho. É o que eu vou fazer. Vou passar aqui por cima para depois a gente desenformar. Terminado de passar a margarina aqui, vamos desenformar. Gente, olha que lindeza. Dê uma olhada aí, bem assadinho. Olha o tamanhão que ficou, como cresceu esse pão. Jesus! Agora, gente, vamos cortar o nosso pãozinho. Já cortando aqui o nosso pãozinho. Nossa Senhora, ficou muito leve esse pão. Gente, sem cilindro, somente com o rolo. Olha só, vou colocar bem de pertinho para vocês verem a leveza dessa massa, meus amores. Olha que pãozinho mais fofinho. E tá quentinho ainda. Olha só. O tamanhão, gente, que ele ficou. Então rende muito essa nossa receita. Rendeu 2 pãezinhos. Mas é como eu falei para vocês, vocês podem fazer até 3 pãezinhos com essa quantidade de farinha que eu passei para vocês, tá? A diferença é que vai sair menor o pãozinho, pesando em torno de 610 gramas, um pouquinho mais. Todos os ingredientes vão estar na descrição, meus amores. Não esqueçam de deixar o like para mim aí, se inscreva quem não se inscreveu e compartilhe os meus vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem. Agora já passei um cafezinho, vou tomar um cafezinho com a família aqui. Espero que vocês todos estejam bem, juntamente a família, que é o mais importante, é o bem maior que a gente carrega, tá bom? Beijinho no coração de cada um, até a próxima receita, já estou morrendo de saudade e tchau!